Vamos lá à resolução da questão número 27 da prova do exame de seleção do IFRN 2012, que diz o seguinte: considere que o número total de analfabetos em 2010, com idade de 30 a 39 anos, apresentado no gráfico do texto 1, correspondia a 6,3% da população brasileira dessa mesma faixa etária. A partir desses dados, podemos afirmar que a população brasileira com idade de 30 a 39 anos em 2010 aproximadamente era de alternativa A, 28 milhões, alternativa B, 31 milhões, alternativa C, 42 milhões ou alternativa D, 53 milhões. E aqui está o gráfico que é apresentado no texto 1, certo? É um gráfico que dá o total de analfabetos em milhões e nas colunas em cinza a gente tem as faixas etárias no ano de 2010. E as colunas em preto ou cinza escuro são as faixas etárias de idade no ano de 2010. Então, bora lá. Destacar algumas informações aqui no enunciado dessa questão. Bom, o enunciado da questão fala que em 2010, com idade de 30 a 39 anos, apresentado no gráfico do texto 1, então o número de analfabetos aí, em 2010, com idade de 30 a 39 anos, apresentado no gráfico do texto 1, corresponde a 6,3% da população nessa mesma faixa etária, ok? Ou seja, vamos analisar aqui o gráfico. Em 2010, ou seja, as colunas em preto e na faixa etária de 30 a 39 anos. Então, essa coluna aqui, ok? Então, o número de analfabetos era de 1,95 milhões. Então, o enunciado da questão fala que esse número de 1,95 milhões representa 6,3% da população dessa faixa etária. E aí, vem aqui o comando da questão. A partir desses dados, podemos afirmar que a população brasileira com idade de 30 a 39 anos em 2010 aproximadamente era de... Então, a gente tem que encontrar qual era o número total de pessoas na população brasileira nessa faixa etária de 30 a 39 anos em 2010. Então, bora lá. Então, segundo o enunciado da questão aí, e com os dados do gráfico, a gente sabe que 1,95 milhões de pessoas analfabetas corresponde a 6,3% do total da população brasileira nessa faixa etária de idade em 2010, ok? E a gente quer saber o seguinte: qual é o número total de pessoas nessa faixa etária? Ou seja, quanto que representa 100% dessas pessoas aí nessa faixa etária? Ou seja, quanto que é esse X? Bom, aqui a gente já tem uma estrutura de regra de 3, né? E a gente pode realmente resolver por regra de 3, porque essa é uma questão de proporcionalidade. Já que a gente tem aqui o número de pessoas e a porcentagem que esse número de pessoas representa do total. Porcentagem. Ok? É uma questão de proporcionalidade e é uma proporcionalidade direta, né? Já que quanto maior o número de pessoas, maior a porcentagem que esse número representa no total. Então, se é uma regra 3 diretamente proporcional, a gente pode resolver multiplicando cruzado, ou seja, fazendo x vezes 6,3 e 1,95 vezes 100. Então, vai ficar assim a nossa equação. X vezes 6,3 dá 6,3x. E 1,95 vezes 100. Então, vai ficar que 6,3x é igual a 1,95 vezes 100 dá 195. E agora, para isolar o x, a gente passa esse 6,3 para o outro lado da equação dividindo. Na verdade, a gente divide os dois lados da equação por 6,3, né? Que é o mesmo que passar dividindo. Então, vai ficar 195 dividido por 6,3. Agora, para encontrar o valor de x, basta fazer essa divisão. Mas antes de ir para a divisão, vou multiplicar aqui numerador e denominador por 10. Por que eu vou fazer isso? Para a gente trabalhar com números inteiros. Porque no numerador vai ficar 195 vezes 10, que dá 1950.
E no denominador, 6,3 vezes 10 dá 63. Então, deixo a vírgula de lado, né? E agora fica com o número inteiro. Fica melhor para trabalhar, para resolver essa divisão. Então, vamos lá, a divisão. 1950 dividido por 63. Se eu pego aqui o 95, ó, quantas vezes o 63 cabe no 95? Bom, eu sei que 3 vezes 60 dá 180. Então, 3 vezes 63 deve ficar próximo aí do 195. Vamos ver quanto é que dá 3 vezes 63? 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 6 dá 18. Então, 189. 3 vezes 63 dá 189. Então, 63 cabe 3 vezes no 195. Então, eu faço 195 menos 89. Essa diferença aí é de 6 unidades, não é isso? 6 unidades. Agora, desço o zero. Ok? Se eu desci o número, obrigatoriamente eu tenho que dividir. Certo? Então, 63 cabe quantas vezes no 60? Nenhuma. Ou seja, 0 vezes. 0 vezes 63 dá 0. 60 menos 0 dá 60. Bom, deu 60. 60 é menor que 63. O que eu faço? Coloco a vírgula e adiciono 0. Agora, 63 cabe quantas vezes no 60? Bom, 10 vezes 63 dá 630. Se eu tiro 63, vai dar menos que 600. Vai dar 500 e pouco, né? Então, cabe 9 vezes. 9 vezes. Vou parar por aqui, eu já tenho uma boa aproximação para essa divisão. Então, eu vou ter que x, se eu aproximo aí para unidade, né? Então, 9 é maior que 5, então, se eu aproximo aqui para a unidade, vai subir uma unidade. Então, vai ficar que x é aproximadamente. Aproximadamente é um sinal de igual com um tio aqui em cima, aproximadamente. Aproximadamente igual a 31 milhões. Então, o número total de pessoas em 2010 na faixa etária de 30 a 39 anos é de aproximadamente 31 milhões. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra B.